Beleza. Pessoal, deixa eu entender de onde que vocês vieram. Todo mundo é de São Paulo? Tem gente de outras cidades aqui da região. Guarulhos. Guarulhos, quem é? Quem mais? De onde? Rondônia. Beleza, beleza. Todos vieram através da internet ou alguém através de escola pública? A gente faz um trabalho nas escolas também. Alguém vem de escola? Não, todo mundo vem da internet essa semana. Ah, beleza, beleza. É que a gente tem uma parceria junto à Secretaria de Educação que nos permite realizar esse trabalho de instrução, de orientação dos jovens para a carreira militar nas escolas públicas. Então tem uma semana ou outra que vem uma galera de escola pública. Depois eu queria entender se eu estou falando para a galera que assistiu o vídeo na internet. Todo mundo assistiu o vídeo lá? Todo mundo recebeu alguns e-mails? Sim. Tudo certinho, né? Beleza, beleza. Então assim, o que a gente vai falar hoje aqui? Bom, primeiro, vocês assistiram aquele vídeo que tinha um maluco lá falando que existia algumas possibilidades de ingresso na carreira militar, que as escolas de formação da Marinha, Exército, Aeronáutica, também da Polícia Militar estavam selecionando jovens de 14 a 24 anos, né, na verdade até 29 anos, tá? Para as escolas de formação. Então, possivelmente, ficaram muitas dúvidas, né? Muita gente falou comigo através do Facebook ali. Se alguém não curtiu a página ainda, eu sugiro que curta a página da Academia Pré-Militar, porque a gente disponibiliza muito material lá. Então, por exemplo, abriu inscrições para tal escola, então a gente vai colocar lá também. Então, se tu curtiu a página, tu já vai receber as informações automaticamente, beleza? Então, aquele que não curtiu, aproveita, curte a página, a gente faz um sorteio ou outro lá. Agora a gente vai ter também algumas visitas em algumas escolas, como a gente está indo para a SpaceX e também para a Rota, né? Então, para aquele que tiver interesse mais na carreira militar, poder também estar por dentro dessas informações. Mas certamente que surgem muitas dúvidas. A galera me pergunta, cara, eu estou com 18 anos, meu sonho sempre foi a carreira militar, e só que eu fui lá no alistamento, fiz o alistamento, cara, eu fui dispensado. Voltei para casa, desolado, foi meu sonho, estava esperando completar 18 anos para que eu pudesse ingressar, e eu fui dispensado. E agora? Ainda tem chance? Outros me falam, cara, eu fiquei 2 anos dentro do Exército, por exemplo, né, no serviço obrigatório, fui dispensado, mas eu gostei de seguir carreira, como é que eu faço, cara? Ou para mim não existe mais chance nenhuma, né? Ou muitas mulheres até, né, perguntar, poxa, mas eu sempre soube que não tinha nenhum tipo de oportunidade para mulheres dentro das Forças Armadas, né? Então foram várias dúvidas que o pessoal foi me mandando, alguns eu respondi, outros estavam muito curiosos do que a gente tinha falado nessa palestra, né? Queriam mais informações, não sei se foi o caso de algum de vocês, mas provavelmente algum de vocês conversou comigo durante toda essa semana. Então, primeiro, o que a gente vai falar? A gente vai desmistificar algumas coisas, tá? Vamos tirar algumas dúvidas, só que eu quero combinar com vocês o seguinte: ficou com dúvida a respeito daquilo que a gente estiver conversando agora, já levanta a mão e já pergunta, tá? Legal não ir embora com dúvidas. Depois, quando a gente concluir, vocês vão levar, cada um vai levar um material agora, tá? Com todas as escolas, com idade, escolaridade, o que cada escola forma, para cada um identificar quais são as escolas que vocês podem ser admitidos, ou aquelas que vocês têm interesse, né? De acordo com a formação da escola. Tudo que a gente for falar aqui, vocês vão chegar em casa, vão entrar na internet e vocês vão encontrar essas informações também. Então a gente vai combinar que vocês, tudo que a gente for falar, vocês vão chegar depois e vão pesquisar para ver se é isso mesmo. Beleza? Vão entrar nas escolas. A gente passou um vídeo rápido para vocês, não tão rápido assim, né? Mas foi um vídeo de meia hora falando de algumas das escolas, né? Para vocês terem mais ou menos uma ideia de como que é a estrutura das escolas. Vocês já notaram que nenhuma escola é em São Paulo, né? A não ser o Barro Branco, que foram oficiais da APM, que esse sim é em São Paulo. Todos os outros ficam no interior ou ficam em outras localidades, em outros estados, e vocês vão saber, quando a gente for falar da admissão, de que maneira que a gente vai ingressar numa escola que não fica aqui, como é que funciona tudo isso. Combinado então? Tendo dúvidas, já me perguntam. Então assim, vocês vieram para saber sobre essas oportunidades, tá? Então, primeiro passo, primeira coisa, vamos tirar as dúvidas com relação a alistamento versus carreira militar. Quem aqui serviu? Alguém serviu? Ninguém? Idade de vocês? Quem tem 14, 15, 16 anos? Alguém? 16 anos. 16? 14. Quem tem 17, 18, 19, 20? Uma galera. 21, 22, 23. Quem tem 24? Ou mais de 24? Qual a idade? Colete. Está acompanhando alguém, não? Beleza.
Então tá, só para eu saber mais ou menos as escolas, porque cada escola ela vai admitir uma faixa etária, né? Então mais ou menos para a gente saber com quem que eu vou pegar de exemplo, né? Então vamos lá, primeiro passo. O alistamento obrigatório, ele já diz obrigatório. Mulheres podem se alistar? Hoje mulher não pode se alistar, hoje não tem um alistamento obrigatório lá para mulher, né? Quando a mulher completar 18 anos, ela vai lá e se alista, não existe isso, né? Então o serviço obrigatório ele é só para homens. Quando o jovem ingressa, quando ele é admitido através do serviço obrigatório, ele pode ficar uma quantidade de anos dentro das Forças Armadas. Vamos pegar como exemplo o Exército, né? Ele pode ficar no máximo 8 anos. Sendo que muita gente, a partir do primeiro ano, segundo ano, já é dispensado. Alguns acabam ficando um pouco mais tempo, mas o limite máximo é 8 anos. Ou seja, deu 8 anos, tchau, até logo, volta para a vida de civil. Tá? Então aqui a gente não vai falar disso. A gente não vai falar sobre alistamento obrigatório. Tá? Porque isso é uma fase, mas vem cá, eu estou com 16 anos, estou com 17, estou fazendo 18 anos, eu preciso mesmo assim me alistar? Sim, vão seguir o padrão normal, vão fazer o alistamento, vão dizer lá, não, eu quero servir e tal, beleza? Né? Em paralelo a toda essa parte que a gente vai falar hoje, que é de carreira. Tá? Então uma coisa nada a ver com a outra, quem tiver que fazer. Esses dias tinha um rapaz que veio aqui e falou, cara, estou com 19 anos, ele começou a preparação dele para ingressar agora nas escolas militares, só que ele não tinha nem se alistado. Falei, cara, corre para regularizar a tua situação, e caso tu venha a ser aprovado, tu não vai conseguir ingressar se tu tiver em débito. Né? Ele foi lá e fez. Então quem tiver para fazer o alistamento, ou que não fez o alistamento, vá, corre, resolve essa questão, vai pagar uma taxinha de alguns reais lá, beleza, tá em dia, ok? Então tá bom, então não tem nada a ver alistamento obrigatório com a carreira militar. Por quê? O que é a carreira militar, na verdade? Tá? Todo jovem de 14 até 29 anos hoje, ele pode ser admitido nas escolas de formação, tanto das Forças Armadas, quanto das Forças Auxiliares, que é a PM e o Corpo de Bombeiros, certo? Então todos os anos, tá, abrem vagas para essas escolas, algumas que vocês viram aqui, né? Outras que vocês podem ver nesses banners. Talvez, não sei se é familiar para todo mundo, ou se alguém já conhecia essas escolas, mas são escolas de formação das Forças Armadas, certo? Cada uma dessas escolas admite jovens de acordo com idade, com escolaridade, e ele ingressa com o objetivo de ele se formar lá dentro. Ou ele forma sargento, ou ele forma oficiais, certo? Então como é que funciona esse processo? Então todos os anos, tá? Essas escolas elas abrem vagas para novos jovens ingressarem nas escolas de formação. Como é que funciona na escola tradicional hoje? Quem está no primeiro ano do ensino fundamental, do ensino médio, por exemplo, ele é aprovado, ele passa para o segundo. Eles não têm que repor aquela galera do primeiro ano que foi aprovado, que passou para o segundo, que não ficou aquelas vagas do primeiro ano. Quem pega essas vagas? O nono ano que sobra para o primeiro. Quem está do segundo para o terceiro é a mesma coisa, assim, até ele pegar e se formar. Dentro das escolas das Forças Armadas, funciona da mesma forma. Então, por isso que todos os anos ingressam novos jovens. Por quê? Porque alguns já estão se formando, já estão sendo direcionados para outra escola, talvez um nível superior. Ou mesmo para quem está com 14, 15 anos, que tem a opção da EPICAR, por exemplo, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, da Aeronáutica. Né? Ela é o primeiro passo para ingressar na AFA, que é a Academia da Força Aérea, que foi a primeira escola que vocês viram aqui, a EPICAR. Então, no momento que o jovem ele forma lá, ele passa automaticamente para outra escola. E existem todas aquelas vagas para ser repostas por novos que vão ingressar. Quantas vagas existem hoje no Brasil? Se a gente considerar todas as forças, a gente tem mais ou menos por ano em torno de 30 mil vagas. É muitas oportunidades. Só que pouca gente conhece os passos e essas oportunidades junto a essas escolas. Possivelmente boa parte de vocês até então não tinha conhecimento que existia a possibilidade de seguir uma carreira dentro das Forças Armadas através das escolas de formação. Então vocês vieram aqui hoje para ter essas informações, em primeiro lugar, para ver se enquadram. Não, realmente, é para mim ou não é para mim. Alguns de vocês, pelo que eu conversei, a gente teve, sem brincadeira, essa semana, que a gente teve mais de 1000 comentários. Naquele mesmo vídeo que vocês viram, o pessoal mandando dúvida, o compartilhamento, o que curtiram. Então, uma galera querendo saber informações. Né? Então, a gente parte do princípio seguinte, que existe aquele que é sonho. Ele fala, cara, desde pequeno eu sempre sonhei em ingressar nas Forças Armadas. Sempre sonhei em ingressar na Aeronáutica, na Marinha, no Exército, mesmo na PM.
né? Esse sempre foi o meu sonho. E agora ele teve a oportunidade, viu lá um post e está aqui hoje para saber. Agora tem um outro perfil também, que é aquele que nunca foi um sonho. Ah, nunca, meu Deus do céu, eu sempre sonhei em ingressar nas Forças Armadas. Não, não era esse o objetivo dele. Só que agora ele está vendo que existe possibilidade. Existe oportunidade junto às Forças Armadas. É porque eu não tinha visto antes, porque eu não conhecia muitas vezes. Então agora a gente vai falar exatamente de todo o processo, como que funciona, para que vocês cheguem no final dessa nossa conversa e falem, cara, é para mim. Ou, pô, muito legal, só que eu acho que, cara, não vou me adaptar, não é para mim. E se não for, também não tem problema algum, né? A vida segue. Alguns vão definir que é para si, quero fazer esse processo, quero começar, quero ingressar, quero poder ter uma carreira que é valorizada, né? Que tenha estabilidade, principalmente. E para aquele que acha que não é para ele, não me enquadro, não tem problema nenhum, vai levar o material. E quem sabe mais para frente volte a ter interesse ou não tem interesse, possa até conversar com um amigo sobre isso, enfim. Então vamos lá. Quando abrem as inscrições para essas escolas, elas abrem todos os anos. Então isso é um vestibular, isso é um concurso, o que é? É um concurso público. Tá? Só que é um concurso público militar. Vamos fazer um paralelo, vamos comparar. Todo mundo conhece concurso público, né? Quem não conhece, todo mundo sabe. Como é que funciona o concurso público hoje? Tradicional, civil. E a gente vai comparar com os exames de admissão, que agora a gente vai chamar de concurso público também, para a área militar, que é a única maneira de ingresso. Ah, mas eu tenho um coronel lá que é parente meu que ele falou para me colocar lá dentro direto. Não, não existe. Tá? Não existe outra maneira de ser admitido, a não ser através dos exames de admissão. Ah, mas o meu primo, ele tá servindo e depois que ele concluir lá, ele vai automaticamente. Não. Inclusive quem está lá dentro, quem está 5 anos, 6 anos, 7 anos ou no último ano, que pode ficar lá dentro das Forças Armadas no serviço obrigatório, ele vai precisar passar por esse mesmo processo. Tá? Então não existe jeitinho, não existe outra maneira. É através de exame de admissão. Beleza? Como é que funciona isso então? Então todos os anos abrem as vagas. Houve muitas mudanças esse ano. Primeiro, 99,9% das escolas não aceitavam mulheres. Hoje, já aceitam. A gente tem uma escola que são fuzileiros navais que ainda não aceitam mulheres. Todas as outras hoje são abertas para mulheres também. Então foi uma mudança considerável, né? Se a gente for pensar 5 anos atrás, era impensável. Houve outras mudanças em questão de idade. Exemplo, a ESA, Escola de Sargento das Armas, foi uma das que vocês viram no vídeo. Tá? A gente está aguardando a publicação em diário oficial do aumento da idade dessa escola, que ela admitia jovens até 24. Possivelmente, até o começo do ano, seja publicado esse diário oficial, o aumento da idade para 29. Então, existem muito mais possibilidades. Então, foram ocorrendo diversas mudanças esse ano. Então, vamos lá, vamos fazer um comparativo. Então, quer dizer que eu preciso fazer um exame para ingressar, é isso mesmo. Ok, a gente vai falar das fases dos exames também, tá? Mas a primeira é para vocês terem mais ou menos uma ideia de como que funciona. Vamos lá. Vamos dizer que existisse agora, fosse aberto um concurso público para os Correios, tá? Como é que funciona isso então? Abriu X vagas lá para os Correios, para tal setor lá dentro, enfim. E abriu um edital, no edital dizia tudo que precisava, né, para poder prestar esse concurso, idade, qual é a escolaridade, o que ia ser cobrado nos exames, quais eram as datas, enfim, todas as informações ali. Então o que acontece hoje? Eu parto do princípio, tá, que aqui a gente está conversando com pessoas que buscam crescimento. Tá? Não é aquele que está lá, não vê a hora de concluir o último ano do ensino fundamental para nunca mais pegar nos livros. Estou imaginando que eu estou conversando com pessoas que querem crescer, querem uma oportunidade. A gente sabe que hoje, para conseguir oportunidade, a gente precisa se especializar. Ou alguém não concorda? Precisa se especializar, seja no que for. Ou vou fazer uma faculdade, ou eu vou buscar um curso técnico, mas o importante é que se especialize. Então a gente está falando com pessoas que eu imagino que buscam crescimento. Certo? Vamos fazer um paralelo da vida civil e vamos comparar como seria a vida no momento em que vocês viessem a ingressar em uma das escolas das Forças Armadas. Tá? Então o jovem, quando ele está lá com 16, 17, 18 anos, ele está concluindo o ensino fundamental, o ensino médio dele, ele já imagina, poxa,
eu vou terminar isso aqui, vou terminar o segundo grau, eu vou precisar me especializar, ou vou precisar fazer uma faculdade, ou vou procurar algum curso técnico, alguma coisa que me dê condição de eu conseguir um bom trabalho, né? que eu consiga uma boa remuneração, enfim. E ele toma uma decisão. Tá? Isso eu estou comparando com o civil, tá? Ele toma uma decisão, cara, eu vou fazer uma faculdade X, ou eu vou, sei lá, fazer um curso técnico, enfim, vou pegar a faculdade para todo mundo entender melhor. Quantas faculdades existem em São Paulo hoje? Muitas. Muitas opções de curso, né? Muitos valores, né? Muito preço, né? Diferenciado também. Mas ele decide que ele vai fazer uma faculdade de administração, por exemplo. Ele quer trabalhar no escritório, ele quer poder administrar, enfim, ele quer crescimento. Então, no momento que ele busca uma faculdade, o que ele imagina? Em primeiro lugar, ele tem um sonho na cabeça dele, eu quero que vocês imaginem isso agora, que eu estou falando, de, vou fazer uma faculdade, vou me formar, eu quero ter um bom salário, eu quero trabalhar numa empresa legal, né? Eu quero poder estar dirigindo um carro bom, eu quero estar bem vestido, eu quero poder viajar, eu quero poder me ajudar a minha família, enfim. Todo mundo tem aquele sonho, né, de ter uma vida legal, uma vida estável, e é através do estudo que a pessoa vai conseguir isso. Então, beleza. Ela define que ela vai fazer faculdade X. Só que ela sabe que ela vai ter que investir tempo e dinheiro, né? Ela vai ter que investir pelo menos, se vamos pegar uma faculdade tradicional, 4 anos de estudo. Então todos os dias ela vai muitas vezes estar trabalhando durante o dia, à noite ela tem que fazer faculdade. Alguns dos pais ainda conseguem pagar, então facilita um pouco, porque não depende do trabalho, né? Mas a maioria precisa trabalha o dia inteiro, faz faculdade à noite, chega em casa cansado. Só que ele sabe que ele vai ter que fazer isso por 3, 4 anos. Por quê? Porque ele quer realizar esse sonho de ter uma vida legal lá na frente. Então ele paga o preço. Ele paga o preço do tempo dele. Ele podia muito bem, né? Sair do trabalho, beleza. Vou para com os amigos, vou jogar bola, vou fazer uma coisa ou outra. Mas ele está abrindo mão de um período em prol de outro. Ele conseguiu um outro objetivo. Então esse jovem, ele paga o preço em questão do tempo e ele precisa investir dinheiro, muitas vezes lá, 600, 700, 800 reais numa mensalidade de faculdade. Por quê? Porque ele quer chegar em 4 anos, se formar, receber o canudo, ter a festa de formatura, e aí sim ele vai buscar um trabalho dentro dessa área que ele escolheu. Eu estou falando de administração, vamos pensar que fosse engenharia, ou que fosse enfermagem, enfim. Né? E ele quer trabalhar numa empresa de referência na área dele, e esse é o objetivo dele. E o tempo passa para todo mundo. Então vai chegar lá no final desse período de 3 anos, de 4 anos, ou depende do curso até mais, ele vai se formar, só que aí ele vai cair numa realidade. Ele vai cair na realidade que agora ele tem que ir atrás de trabalho, ele tem que procurar emprego na área dele. Se a gente for pegar qualquer curso hoje, imaginem qualquer um desses cursos que a gente comentou, e o número de faculdades que tem, vezes o número de alunos, quantos formandos que a gente tem por ano? Será que é a mesma quantidade de vagas que estão disponíveis hoje no mercado? Se formam, tem 10, 15 faculdades de engenharia. Cada uma forma no ano 30, 40 profissionais. Será que é isso que o mercado está contratando? Então ele acaba tendo dificuldade muitas vezes em colocação, ou aquele sonho que era, ele tem um padrão de vida, todo mundo sabe quanto que quer ganhar, né? Todo mundo sabe, se eu ganhar tanto eu estou legal. E ele começa a ver que ele tem mais essa dificuldade. Que há 4 anos atrás, quando ele definiu aquela faculdade para ele fazer, ele achava que ele ia ganhar X. Só que agora o mercado está sempre o seguinte, cara, até consigo para ti essa vaga, só que é metade do que tu está imaginando. Então tem 2 opções, ou ele fica desempregado, ou ele aceita essa oportunidade. Talvez vocês conheçam pessoas que estão nessa roda, né? Ou muitos que se formam e vão trabalhar em outra área. Possivelmente vocês conheçam alguém. Me formei em administração, mas está trabalhando de vendedor numa loja, não sei o quê. Muitos. Então esse é mais ou menos o perfil de um civil hoje que quer crescer e que ele sabe que ele não pode ficar parado, então ele tem que pagar o preço do tempo dele, durante anos estudando, e tem que fazer investimento também todos os meses lá na faculdade para que ele possa lá mais para frente ele ter esse objetivo. Ok, esse é o perfil. Agora um outro perfil de civil também. É aquele cara que está no mercado de trabalho já, só que ele odeia o que ele faz, não gosta daquele trabalho, não é bem remunerado, ele pensa, cara, a minha solução é concurso público. Se eu fizer um concurso público, se eu for aprovado, cara, eu estou estável, não vou me mandar embora, vai chegar na data, o dinheiro vai cair na minha conta, não corro o risco de amanhã eu chegar na empresa e falar, cara, pois é, a gente está ajustando o custo aqui, vou precisar te desligar. Então,
esse cara ele busca estabilidade. Só que o que ele faz, ele nem precisa se esforçar muito para passar em concurso, não é estudar de véspera, né? Ele vai pegar, vai definir qual que é o concurso que ele quer fazer e ele vai começar a estudar. Ele vai passar um ano, muitas vezes 2 anos, estudando para aquele concurso, para ser aprovado. E vai chegar na do concurso, ele vai fazer, ele consegue a aprovação dele. Ele pensa, cara, beleza, agora estou tranquilo. Agora já vou começar a trabalhar, já vou começar a receber, não tenho risco de chegar amanhã lá e meu patrão falar que eu estou na rua, estou tranquilo. Só que ele não sabe que ele vai ficar numa fila de espera e de acordo com a demanda, com a necessidade que aquela empresa tem, como eu estava citando o correio, quando o correio tiver necessidade, ele vai lá e vai chamar aquela pessoa. Eu tenho um amigo que está 2 anos e meio aguardando. Possivelmente vocês conheçam pessoas também que estão há bastante tempo, já passou no concurso, mas estão 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos esperando ser chamado. Então esse também é um perfil. Então ele imaginou que ele simplesmente fosse se dedicar durante um período, a ser aprovado e já ingressar no trabalho, não, né? De acordo com a necessidade. Então eles vão chamando e um dia ele vai ser chamado, mas ele não tem essa segurança agora. Então esse é o perfil hoje do civil, das oportunidades que a gente vê hoje na carreira de civil. Como que funciona agora dentro da carreira militar? Esquece alistamento, tá? Não tem nada a ver com isso. O alistamento de serviço obrigatório é outra coisa, tá? A gente está falando de carreira. Então, beleza. Então eu vou precisar fazer um exame para que eu possa ingressar exatamente. Então é através de exames de admissão para todas as escolas que os jovens conseguem dar o primeiro passo dentro da carreira militar, tá? Esses exames eles ocorrem todos os anos. Vocês devem ter ouvido falar, quem acompanha um pouco o noticiário, que os exames, que os concursos públicos civis, agora para o próximo ano, boa parte deles vão estar suspensos. Pela questão da situação que está o país, então não vai existir concurso público no próximo ano. Isso é o que falam. Só que se não existir concurso público civil, o militar ele continua acontecendo de qualquer forma. Pode estar acontecendo o que for no país que os concursos públicos militares eles ocorrem. Beleza? Então abre as vagas, abre os editais para todas as escolas e o jovem passa por 3 etapas até ele conseguir ingressar. Só que aqui o negócio é muito rápido. Por quê? Todos que prestam os exames de admissão, agora, por exemplo, no ano de 2016 ainda, já ingressam a partir de janeiro. Então é diferente do tradicional civil, ele vai fazer o concurso, vai ser aprovado e um dia ele será chamado, 1 ano, 2 anos depois. Tá? No concurso público militar, todos que prestam o exame durante o ano já ingressam a partir de janeiro ou fevereiro do ano seguinte. Então a gente está falando de uma coisa muito próxima. Tá? Algumas das escolas já realizaram a prova esse ano, vai ter as novas provas a partir de janeiro agora, mas funciona da mesma maneira. Beleza? Então vamos comparar uma coisa. Hoje, no momento em que o jovem ele decide pelas escolas militares, ele vai passar por 3 fases, que são as fases dos exames de admissão. A primeira fase delas é onde vai cobrar os conhecimentos teóricos. Ou seja, tudo aquilo que tu viu lá no teu ensino fundamental e médio. Matéria mesmo, português, matemática, geografia, história, de acordo com a escola. Tá? Vou pegar o exemplo da ESA de novo. A ESA ela exige 4 matérias. Português, matemática, geografia e história do Brasil. Algumas outras escolas, como por exemplo a SpaceX, ela já vai te exigir também física, já vai exigir química. Fuzileiro naval é português e matemática. Então há diferença de exigências nessa primeira etapa de escola para escola. Beleza até aqui? Ok. Então o jovem ele vai se inscrever quando abre o edital para o exame, né? Vai fazer o exame. Qual que é a média hoje nas escolas tradicionais hoje? Para eu passar, quanto que eu preciso tirar de média? 5? 7, vai até 7. Depende da escola, né? Pode variar. Como é que funciona dentro dos exames de admissão? 5. Então se tu acertar 50% daquilo que é cobrado, tu já te pré-qualifica para a próxima etapa. Logicamente que vai depender, né, do número de vagas. Por exemplo, fuzileiro naval a gente teve esse ano 1.860 vagas. É bastante coisa. Isso para uma escola só. Tá? Então, beleza. Então eu tirei 5. Acertei 50%. Já está pré-classificado para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? Aí ela pode variar de escola para escola. Tá? Algumas delas já vão diretamente para um teste de aptidão física.
identificar como é que, se tu consegue fazer aqueles exercícios que eles estipulam, no tempo que eles estipulam também, para que tu possa passar para a próxima etapa. Aí muita gente está falando, cara, eu nunca fui de academia, nunca fiz academia, estou acima do peso. Cara, o que eu faço nessa etapa? Né? Na verdade, assim, não é exigido um condicionamento excepcional, é exigido um condicionamento físico. Que tu consiga correr uma distância em um certo tempo, que tu consiga fazer uma quantidade de barras ou de apoio de braço. Ou seja, são coisas básicas que hoje, com 2 meses a 3 meses, fazendo um trabalho de condicionamento físico, tu já consegue ser aprovado nessa etapa. Não é algo que inviabiliza para muita gente. Tá? Sendo que algumas escolas elas têm uma segunda chance. Então, muitas vezes eu vou lá, faço o teste, por um motivo ou outro eu não consegui concluir esse teste. Eles te dão 1 mês, 2 meses depois para que tu possa voltar e fazer novamente aquele teste. Hoje, se tu chegar na condição física que tu tem hoje, numa academia, e falar para o professor, eu vou fazer um exame militar e eu preciso ter condicionamento físico. Quanto tempo eu preciso frequentar a academia para que eu consiga esse condicionamento? Entre 60 e 90 dias. Isso pode perguntar para qualquer professor. Estou falando de condicionamento físico. Não estou falando de hipertrofia do cara estar bombado lá. Não é o que exige. Tá? É simplesmente ter um condicionamento. Então, beleza. A segunda etapa é onde vai fazer esse exame de aptidão física. E, por último, é onde vai ser feito um teste psicológico. Alguém aqui tem carteira de motorista? Quem tem carteira de motorista? Sabe aquele examezinho chato lá, psicotécnico? É mais ou menos aquilo. Tá? A gente não entende nada do que é aquelas questões lá, mas é mais ou menos isso que é cobrado, para ver se tudo está legal de cabeça. Beleza? Então é feito essas 3 etapas dos exames. A primeira parte, a segunda parte, que é a parte física, e também o psicológico. Tá? O jovem passando pelas 3 etapas, sendo aprovado, ele já passa a ingressar, e para quem está fazendo ainda esse ano, já passa a ingressar agora a partir de janeiro. Beleza? Agora vamos falar um pouco sobre os benefícios da carreira militar. Até aqui alguma dúvida? Compreenderam? Existe um exame de admissão que eles abrem durante o ano. São diversas datas durante o ano. Quem tem idade e escolaridade para aquela escola, mas eu preciso fazer só uma escola, eu tenho idade só para essa. Não, tem idade para todas as outras, tu vai prestar o exame para todas as outras. O que acontece muitas vezes, o jovem chega e fala assim, cara, eu tenho sonho de ser aviador. Desde pequeno, eu sempre quis trabalhar com avião, então eu preciso entrar na aeronáutica, então. E, na verdade é mito. Porque todas as outras forças, ele também consegue formar aviador. Inclusive na PM. Então existe muita essa confusão. Até se vocês levarem há tempo atrás, quando teve aquela invasão no Rio de Janeiro, no Morro do Alemão, estava todo aquele pessoal fardado, né? Poxa, o exército tomou o morro. Não. Eram fuzileiros navais da Marinha. Não eram militares do exército. Então muita gente confunde. Acredita que para eu me formar aviador eu preciso escolher escolas diretamente da aeronáutica. Não. Né? Dentro das outras escolas tu vai ter a mesma formação. Beleza? Então vocês vão fazer os exames para todas as escolas que vocês tiverem idade e escolaridade. Por quê? Porque as chances de ingresso são muito maiores, né? Mas o meu sonho sempre foi a aeronáutica. Beleza? Vai prestar o exame para a aeronáutica, mas vai prestar exames também para o exército e para a marinha também. Mas eu não passei naquele que eu queria, eu passei no outro. Beleza. Vai engajar no outro, vai começar no outro. E o próximo exame que tiver, vai realizar depois do troca de força. Ou seja, mas tu já deu o primeiro passo, já está dentro das Forças Armadas, já iniciando a tua carreira. Já está iniciando a formação. Beleza? Então todas as escolas, elas formam sargentos, elas formam oficiais. Certo? Então vocês vão já ingressar nessa escola, já buscando essa formação, já iniciando a carreira. Mas quais são os benefícios hoje, por exemplo, para eu simplesmente ingressar na carreira militar, abrir mão de tudo que a gente falou, de como é que funciona hoje, né, a carreira civil? Tem pergunta? Você me perguntava para o Rio ou pelo processo seletivo do serviço obrigatório? Não escutei. Eu estou no processo seletivo do serviço obrigatório. Certo. Então, tu vai prestar normal, vai colocar lá que quer servir, por exemplo. Beleza, serviu, tá, te pegaram, tu começou. Tu vai prestar o exame, no momento da tua aprovação do exame, automaticamente vai desligado, tu já entra como carreira. Tá? Automaticamente. Então, vamos lá.
Quais são os benefícios hoje de uma carreira militar? Bom, primeiramente vocês conseguiram ver um pouquinho da estrutura das escolas, né? Da estrutura de como que a escola recebe os alunos, né? Primeiro, vamos falar de benefícios então. Todos que ingressam, tá, através dos exames de admissão, eles já passam a ter um soldo, eles já passam a ter um salário. Ah, mas eu tenho 14 anos e eu ingressei no Colégio Naval, por exemplo, na EPICAR. Com 14 anos, eu já tenho algum tipo de salário? Sim. Já passa a receber a partir do primeiro mês. Qual que é a variação de salário durante a tua formação? Porque agora tu entrou como civil, né, com conhecimento zero, né, ingressou em alguma das escolas, vai formar lá dentro. Qual que é o tempo de formação? Varia de escola para escola. Nós vamos pegar a média hoje de 2 anos a 2 anos e meio. Tá? Quem ingressar na ESA, vai formar sargento, vai sair com 2 anos e meio com título de tecnólogo, com título de nível superior. Tá? Então, no momento que o jovem pega e ingressa, no primeiro mês ele já passa a receber o soldo, ele já passa a receber o incentivo do governo. Agora eu quero comparar com a vida de civil que a gente comentou. Terminou o teu nível médio, tu buscou uma faculdade, tu quer te formar em tantos anos em tal carreira, o que tu precisa fazer? Investir. Teu tempo e teu dinheiro. Dentro da carreira militar é uma inversão de valores. Agora o governo federal ele passa a te entregar as melhores condições, porque se eu pegar hoje um exemplo básico, ITA, EFON, são 3 das escolas que estão entre as 10 melhores escolas de formação militar do mundo. Tá? Então a gente está falando hoje de escolas que têm um padrão excepcional. Aqui muitas vezes a gente não consegue fazer aquela faculdade ou aquele curso que a gente quer fazer porque muitas vezes o investimento é alto. Ah, eu quero entrar numa faculdade particular tal, que é referência, cara, para tu bancar tanto. Aqui é o contrário. Aqui no momento em que tu passou por essas fases da admissão e foi admitido, a partir de agora o governo federal ele passa a investir nesse jovem. Primeiro, tu passa a receber o soldo, que é esse teu salário, já no primeiro mês. Então até a tua formação ele vai variar entre 980 a 1.400 reais todos os meses, que é o que o governo deposita na tua conta por tu já começar a tua carreira militar. Ou tu está fazendo o segundo grau lá dentro, nível médio, né, num padrão que não vamos nem comparar com nenhuma escola tradicional daqui, inclusive as particulares, que o nível de ensino é muito superior. Ah, mas é difícil? Então, não. É questão da qualificação desses professores. Muitas vezes o professor de matemática, dando um exemplo, ele explica para metade do grupo de uma maneira, e o grupo entende. Só que a outra metade não entendeu porque ele não soube explicar de uma segunda forma. E lá dentro tu vai encontrar os melhores professores para que consigam levar a carreira desse jovem. Então não é questão de dificuldade, é questão de tu ter em mãos o que existe de melhor hoje. As Forças Armadas é quem detém toda a tecnologia do Brasil hoje, né? Toda a parte de educação. Então a gente está invertendo os valores. Então aqui fora, tu precisava muitas vezes trabalhar durante o dia, estudar à noite, entregar teu dinheiro inteiro para a faculdade, ter custo com alimentação, com transporte. Já dentro da carreira militar, após passar por essas 3 fases, tu já passa a receber o teu soldo, tu já passa a ter tudo custeado pelo governo, ou seja, alimentação, moradia, transporte, plano de saúde, plano odontológico. Muitas vezes tem títulos familiares também. Vocês podem saber que não existe aquelas vilas militares, né, com casa, onde os militares e os familiares. Então muitas vezes o jovem, a partir da formação, ele consegue também ter esse tipo de benefício. Então se a gente for comparar hoje, uma comparação bem simples, o que compensa mais? Né? Eu ingressar numa carreira, procurar uma carreira de civil, onde eu preciso, em 4 anos para me formar, onde eu levo 4 anos investindo meu tempo, invisto alto dinheiro na faculdade, e que garantia que eu tenho quando eu me formar? A garantia é que agora, beleza, chegou segunda-feira, meu velho, vai pra rua procurar trabalho, cara. Essa é a garantia que tu tem. Não é aquele negócio, beleza, me formei, ok, tá aqui o comprovante, já estou empregado. Não é assim. Então, se a gente for comparar a carreira militar hoje, o jovem, ele passa por essas fases, ele ingressa, e a partir do momento que ele ingressou, ele já é reconhecido. Ele já passa a receber salário, ele já passa a receber, ele já tem a moradia sem custo, ele já tem alimentação, ele já tem plano de saúde, ele já tem
transporte gratuito. Então, se a gente for comparar as duas, eu vejo que hoje a carreira militar, ela te dá muito mais oportunidades. Quem é que conhece o militar de carreira? Não quem serviu e que foi mandado embora lá porque chegou o tempo. Quem conhece o militar de carreira que foi demitido? O cara foi mandado embora. Não tem, cara. Não tem, ele tem estabilidade. Eu não sei, lógico, o cara vai mata meia dúzia lá dentro, os caras vão mandar embora. Mas caso contrário, não. E ele se informa, e vai chegar uma hora, vocês têm idade, são novos, a gente nem pensa em aposentadoria, mas vai chegar a hora da aposentadoria. Como que funciona o civil? Na vida civil ele ganhava, vamos chutar aqui, 4 mil reais. Ele vai se aposentar com 1.500 e olha lá, cara. A diferença para a carreira militar é que a aposentadoria na carreira militar, ele se aposenta em uma patente, ele recebe uma superior e ele tem pelo menos mais 50% do valor que ele ganhava quando estava na ativa. Então, por exemplo, ele está se aposentando lá. Vamos pegar um mediano, tá? Não vamos pegar aquele que buscou subir mais na carreira. Ele estava com 7 mil reais, mediano, tá? 7 mil reais. Possivelmente ele se aposente com 10, cara. Enquanto mesmo que ganhasse esse valor aqui, ele ia se aposentar com o teto lá que ia bater 2.000, 2.500 reais. Olha a grande diferença entre um civil hoje e um militar. Então agora é hora de vocês começarem a pensar, poxa, será que é pra mim mesmo, cara? Será que tudo que eu estou passando agora, de procurar trabalho, ou de principalmente eu não saber o que eu vou me formar, não sei o que eu vou fazer, se depois eu faço esse curso e eu chego lá e eu não tenho resultado, se eu não consigo uma colocação, então foi em vão desse tempo que eu gastei. Assim como muitos que a gente conhece, que se formam em uma área e estão trabalhando em outra. Né? Muitos que nos procuram durante a semana aqui, estão procurando trabalho e falam, mas eu tenho informação aqui em tal. Você quer estar procurando uma vaga de atendente. O mercado não está contratando hoje. No momento em que tu tomar a decisão que a carreira militar é a melhor opção, tu te esforça para conseguir a tua aprovação, tu já passa no momento de ingresso, já está com uma tranquilidade muito maior. Porque agora tu vai buscar o que aquilo que tu quer te formar lá dentro, e é uma dúvida que o pessoal fica. Ah, mas vem cá, mas eu gostaria de fazer administração. Eu consigo fazer administração dentro das Forças Armadas? Lógico. Vou dar um exemplo para vocês. Vou pegar tanto o IME aqui, ó, que é o Instituto Militar de Engenharia que fica no Rio de Janeiro, que é uma escola, ou até o ITA, que é o mais próximo da gente, que fica em São José dos Campos. Eles formam de nível superior. Muitos que ingressam nessas escolas, eles não ingressam simplesmente pelo fato de eles terem o sonho de ser um militar. Eles querem aquela formação lá dentro. E esses dias tinha um senhor sentado na palestra que eu estava dando aqui, e ele falou o seguinte, ele trabalhava numa companhia aérea, não lembro qual que era, acho que era a Gol. Então todos os anos a Gol, no final do ano, quando tem a formação dessas escolas, isso era do ITA, que era o Centro Tecnológico da Aeronáutica, os diretores, os responsáveis pela parte de RH da Gol, vão até a escola e procuram esses jovens que se formaram para convidá-los a vir trabalhar na empresa privada. Muitos vão para fora, né? Mas existe esse convite para que eles possam trabalhar como civil. Então é uma opção. Eu me formei lá dentro da escola e agora tem outras empresas que estão assediando esses jovens para que eles possam trabalhar. Eu sou do Rio Grande do Sul, eu morei durante 12 anos em Curitiba. Na época de faculdade, eu dividi um apartamento lá com um amigo que também era do Rio Grande do Sul, que ele se formou no ITA. Hoje ele é engenheiro da Petrobras na área de gás natural. E foi o que aconteceu com ele. Ele podia seguir no momento da formação dele, seguir como militar, né? Mas como ele foi assediado por, na época, uma empresa segura, né? Hoje nem tanto, no caso da Petrobras, fez uma proposta que ele falou, cara, não tinha como recusar essa proposta dos caras. E eu acabei saindo da vida de militar e passei a vida de civil. Hoje ele é engenheiro da Petrobras. Não sei se é tão vantagem assim, né? Pelo fato de que agora ele passou a estar no mercado de novo, né? Mas foi a opção dele por um excelente salário, né? O IME abriu um processo agora de 94 notas, mas só que 74 ativos, os demais não ativos. A diferença é que eu sou ativo, não vou trabalhar com o Exército. Na verdade, assim, em cada escola, principalmente IME, EFON, EAR também, eles abrem muitas vezes para esse exame de admissão que a gente está falando agora, que é de nível médio, né, ou para quem já concluiu o nível médio, para início de nível superior, e eles abrem alguns também,
específicos. Então, provavelmente esse que tu viu é alguma coisa específica. Tá? Aqui a gente está falando do primeiro passo, da maneira de ingressar. Às vezes tinha uma pessoa que falou assim, cara, eu sou músico. Eu tenho como ingressar como músico? Sim. Eu estou na área de saúde também. Então é outro processo que abre, específico para quem já é músico, ele vai entrar já como músico, ele já vai entrar como médico, como enfermeiro, enfim. Né? Então existem essas outras maneiras de ingresso para quem já é um profissional formado. Tá? Depois tu vai receber o material para conseguir tirar todas as tuas dúvidas também em cima disso aí. Beleza? Então, pessoal, agora a gente está falando dessa grande diferença. O que é mais vantagem se a gente olhar bem? Né? Ficar 4 anos para se formar, para depois procurar um trabalho, que não tem garantia nenhuma, ou iniciando, estudando, se preparando, iniciando um processo para ingressar em uma das escolas de formação. Então, como eu estava falando, muita gente tem aquele sonho, eu quero ser engenheiro, ou eu quero trabalhar. Esse dia tinha um que falou, cara, vem cá, chefe de cozinha, eu consigo me formar isso dentro das escolas de formação? Praticamente a maioria dos cursos que tu encontra hoje aqui nas faculdades é a mesma coisa que tu vai encontrar dentro dessas escolas de formação. Praticamente a mesma coisa. Então eu consigo me formar engenheiro? Sim, consigo. Eu quero trabalhar com intendência, eu quero trabalhar na parte administrativa. Existe uma parte administrativa dentro das Forças Armadas? Existe. Precisa ter jovens qualificados para ocupar essas funções. Precisa ter alguém para fazer a parte de cozinha? Precisa. Né? Precisa ter alguém para enfermagem? Eu quero me formar enfermeiro também, ou algumas outras, nunca que vem outras, sempre são as mesmas. Mas todas essas outras que vocês estão imaginando existem dentro dessas escolas. Então por isso que precisam levar o material depois, vão pesquisar na internet e vão saber, não, essa escola ou aquela escola são as escolas que eu tenho interesse, por isso, por aquilo, por aquele outro. Beleza até aqui? Ficou alguma dúvida na questão da maneira de admissão, qual que é o processo e quais são os principais benefícios? Compreenderam? Caso você se forme militar, aí você recebe a proposta para trabalhar como civil, aí depois você tem que prestar todas as provas de novo para voltar a ser militar. Na verdade não tem essa condição. Aí vocês... No momento que tu optou, não, beleza, eu estou saindo das Forças Armadas, tu está saindo das Forças Armadas. No caso desse meu amigo, como ele se formou no ITA, e ele foi chamado para a Petrobras para um cargo de gerência na parte de engenharia, ele achou que para ele era muito mais vantagem. Foi a opção dele. Né? Agora muitos não abrem mão, muitos vão se formar lá dentro. Né? A gente está com inscrições abertas para EAR. Né? Então muita gente pensa, poxa, mas eu vou trabalhar daí dentro do quartel, como é que funciona isso? Né? Agora para a prova de EAR, ela vai formar especificamente controladores de voo. Onde trabalham os controladores de voo? Nos aeroportos. Além, logicamente, também nos centros das próprias Forças Armadas na questão de controle de voo, controle de tráfego aéreo. Né? Então são diversas funções que existem lá dentro e cada um vai buscar depois aquilo que definir que é mais interessante para si. Beleza? Então vamos lá, já falei das fases dos exames, né? Já falei desses benefícios, né? Que o jovem passa a ter no momento em que ele opta pela carreira militar. Só que a gente sabe que, ou vocês possam estar imaginando, que é um exame bem concorrido. Né? Bastante pessoas se inscrevem, tem uma grande quantidade de gente, então é quase impossível ingressar. O alguém está pensando assim, cara, eu sempre fui aquele aluno problema na escola. Para eu passar, o professor me dá uma forcinha sempre. Ou nunca gostei de estudar muito. Como é que eu vou fazer agora para prestar um desses exames? Né? Tenho chance? Existe muita concorrência? Existe. Tá? Quando abre os exames de admissão, um grande número de pessoas se inscrevem. Mas se for fazer uma comparação agora, sabe o Campeonato Brasileiro de Série A? Quantos times tem? Não gosta de futebol? Ninguém gosta de futebol? 20 times. Quantos desses 20 times são aqueles que estão lá para brigar pelo título? 4 times. 5. Entre 4 e 5 times. E todos os outros, eles vão lá competir também, mas eles sabem que eles não vão ganhar o campeonato. É a mesma coisa que acontece nesses exames. Existe uma leva grande de pessoas que se matriculam,
Só que aquele que está brigando lá pela vaga é uma quantidade mínima. Por quê? Porque teve a tia do amigo do vizinho que falou assim, ah, abriu uma vaga lá numa escola lá da Marinha, manda teu filho lá para a inscrição. A filha vai lá, faz a inscrição, vai que tu passa, tu vai ser marinheiro, né? Aí ele pega, vai lá e faz a inscrição. Aí chega no dia da prova, ele vai lá fazer a prova. Ou aquele que pega e pensa, não, quando chegar nesse mês de anos no Moradinho dos Livros, ali, porque eu sempre fico no colégio, né? No Moradinho dos Livros, beleza, vou lá e vou fazer a prova. Cara, esse cara não vai passar. Esse cara não está nem competindo. Ele só foi lá para fazer número. Então é assim que funciona. Existe um grupo de pessoas que estão buscando esse objetivo e todos os outros que estão tentando. Ah, vou tentar, vou lá, vou, né? Vai que eu passo. Vou dar uma chutada em umas coisas ou outras, vai que eles me chamam, né? Pô, estou tranquilo daí. Então, boa parte, eu vou dizer que mais de 90% de quem realiza os exames para essas escolas pensam dessa forma. Ele tem lá para tentar. Agora, quem vai ingressar é aquele que tomou decisão. Falou, cara, eu entendi como funciona a carreira militar. Eu entendi que é a melhor opção para mim hoje. Que é dessa maneira que eu vou conseguir realizar meus sonhos, ajudar minha família, ser respeitado muitas vezes, né? Essa é a minha alternativa. Então, a partir de agora, o que eu preciso fazer? Qual que é o próximo passo? Já defini que é para mim. Alguns de vocês agora, depois da nossa conversa, que a gente já tem algum tempinho, já falaram, cara, acho que não é para mim esse troço aí não. Cara, não tem problema nenhum, velho. Segue a tua vida normal. Entendeu? Vocês vieram aqui hoje para ter essas informações e para saber o que eu preciso fazer, cara. E agora? Beleza, não, é para mim, cara, é para mim. Já defini que é. E agora? O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer para eu conseguir? Então, o que a gente vai falar agora que é a próxima etapa, o primeiro passo. Beleza? Muita gente fica com uma dúvida, que é o seguinte, cara, estou vendo que essas escolas não são aqui. Como é que funciona? Como que é o dia a dia? E agora já vai eliminar um monte de gente do que eu vou falar. Normalmente, tá? Varia de escola para escola, mas normalmente as atividades dentro da escola, dentro do que já ingressou, elas iniciam na segunda-feira às 6 da manhã e elas se encerram na sexta-feira em torno de 14 horas. Durante esse período da semana, de segunda a sexta-feira, parte do período, tá? Pode variar também o turno, tá? Mas é onde o jovem vai, ou para quem tem lá, quem está concluindo o ensino fundamental ainda, então ele tem a parte da manhã onde ele vai concluir a aula mesmo, né? Onde ele vai concluir no ano, ou para quem estiver cursando o ensino médio, vai concluir o ensino médio, ou para quem já está no mesmo nível superior, é o período de estudo, onde ele vai se formar naquilo que ele optou, para quem é nível superior, né? Ah, eu quero fazer engenharia, beleza, então vai ser a tua parte de aula. No período da tarde é onde todos passam a ter as atividades militares. Por quê? Porque tem aquele que tem o sonho de ser militar, ah, quero trabalhar com material bélico, cara, quero trabalhar com infantaria, quero trabalhar com isso ou com aquilo. E tem aqueles que simplesmente querem se formar engenheiro lá dentro, que não querem pegar em arma nenhuma. Mas mesmo assim ele vai ter o treinamento militar durante esse período. No final da tarde para início da noite, então quer dizer que não é 6 horas que dentro do trabalho, que encerra a atividade, não. É em torno de 19, 30, 20 horas, que é onde ele tem a preparação física dele. Pode variar muitas vezes pela parte da manhã, muitas vezes pela parte da tarde, varia de escola para escola. Então, eu quero que vocês entendam que aquele que definir que a carreira militar é para si, já sabe que agora não tem mais começar a trabalhar 9, sair 6 horas, ir para casa. Né? Agora, durante a tua formação lá dentro, é trabalho durante muito tempo. O que acontece na sexta-feira? Normalmente as escolas elas ficam 4 horas, 5 horas, 6 horas de distância de São Paulo. Chegou em certo horário na sexta-feira à tarde, o jovem é liberado. Ou ele volta para casa, ou se ele tiver muitas atividades que ele precisa fazer lá, alguns trabalhos e tal, ele opta muitas vezes em ficar. Né? Quem opta pela escola do Rio de Janeiro, muitas vezes gosta de ficar no final de semana no Rio. Né? Não sei porquê. Mas eles voltam para casa só uma vez por mês, 2 vezes por mês. Né? Então, os estudos na escola, por exemplo, em janeiro, segunda a sexta e final de semana tem a opção de ir para casa. Sim, como é que funciona então? Chegou no horário, beleza, tudo está dispensado. Quem vem para São Paulo, eles vão colocá-la no transporte e vai vir até São Paulo. Domingo à tarde, vai se apresentar no local definido,
vai voltar para a escola. Entra até 10 da noite, né, aquele que for, não for junto com o grupo, chegou 11 da noite, não vai mais entrar, só entra na segunda-feira de manhã. E tem esses critérios que tem que ser tomado cuidado. Então, vocês podem notar que a vida civil, antes agora, até então, estava muito fácil, né? Pô, trabalho, depois jogo bola, depois do bar, depois eu saio com meu namorado, lá dentro não tem mais muito isso não, durante esse período. Só que vocês estão pagando preço, cara. Vocês estão abrindo mão, muitas vezes, de estar durante a semana em casa, com a família, poder jogar bola, poder ir pro bar, porque vocês têm agora um objetivo maior, cara. Entendeu? Então é isso que conta aqui. É a decisão. Poxa, o cara me mostrou que existia essa possibilidade. Ou eu falo sim e abro mão de muita coisa, que agora meu foco é outro, ou eu continuo como eu estou. Então pode que aconteça que ano que vem, parte do grupo que está aqui nessa sala hoje já se encontre dentro de alguma dessas academias, já se encontre fardado, enquanto o outro que achou que não era para ele, por um motivo ou por outro, continua igual. Então agora é decisão. E a gente está falando de algo muito próximo, pessoal. A gente está falando das escolas que ainda tem, agora esse ano ainda, para ingressar a partir de janeiro. A gente está em agosto, cara. Passa algumas semanas já tem propaganda de Natal na TV. E aí bate aquele negócio assim, de novo, cara. Eu não fiz nada o ano inteiro. Não evolui de novo. Passou mais um ano. Daqui a pouco passa 2, passa 3, passa 4. Quando tem gente que tomou uma decisão, que já está num nível dentro das escolas de formação, né? Um salário, para ajudar a família, né? Enquanto o outro está ainda pensando o que eu vou fazer. Então, por isso, vocês vieram aqui hoje para ter esse conhecimento e para pensar, cara, eu estou na idade, independente de quem tem 14 ou quem tem 24, 25 anos, saber, cara, está na hora. Aquele que veio hoje com 14, 15, cara, imagina quanto ele vai adiantar daquele que tem 20, 20 e poucos hoje. Né? Existe muito mais chance. Entendeu? Quem é que tinha pergunta que eu vi que levantaram a mão? Depois da formação, dos 2 anos. Vou dar um exemplo para ti. Vamos pegar a EPICAR, tá? No momento que tu te forma na EPICAR, que passa o período na EPICAR, tá? Automaticamente, tu já é direcionado para a Academia da Força Aérea para concluir a tua formação superior, tá? A EPICAR é de 14 a 18 anos, então vai ficar na EPICAR, ele vai sair como cadete no ar, né? Pronto para ingressar na Academia da Força Aérea para a formação de piloto. Tá? Se pegar outra escola, pegar a SpaceX. A SpaceX ela tem aqui em Campinas, ela forma cadetes do Exército. Após a formação, ele passou por esse período, muitas vezes 2 anos, muitas vezes 2 anos e meio, muitas vezes 3 anos. Ele se forma um cadete, automaticamente ele já passa para a AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras. Então, automaticamente, de uma, ele já é direcionado para outra para ele continuar a formação dele. Né? Exemplo, já sou sargento hoje, mas agora eu quero buscar o nível de oficialato. Ele vai conseguir subir mais na carreira, onde vai aumentar o salário dele, vai aumentar todas as condições e os benefícios que ele passa a ter também. Beleza? Então, isso pode variar de escola para escola, o período de formação. Mas o mínimo hoje, até a gente comprando com a ESA, que agora é nível superior, então quem se forma na ESA sai com um diploma de nível superior em ciências militares, tá? Curso de 2 anos e meio. Então, tu pode optar simplesmente fazer um cursinho de 2 anos e meio aqui, só que não vai sair com sargento, não vai sair com essa patente, não vai sair com esse salário, não vai sair com toda essa garantia de estabilidade que tu tem pro resto da tua vida. Quem mais tinha perguntado? Quer perguntar? Como se encontra a escola CFM? Qual? A CFM, Corpo de Fuzileiros Naval. Corpo de Fuzileiros Navais, na verdade, são diversos locais, mas o principal hoje é no Rio de Janeiro. Tá? Mas se encontra no Rio de Janeiro, se encontra no Rio Grande do Norte também, tem mais um estado do Norte, Nordeste, então tem alguns locais. Tá? Depois que tu vai levar o material, ele vai dizer direitinho todos os locais em que tu consegue prestar também. Beleza? Mais alguma dúvida até aqui? Toda vez quando você começa a carreira militar, você tem que passar por todas as escolas? Não, na verdade não. Tá? Digamos assim, para quem nem eu dei um exemplo, para aquele que tem hoje 14, 15, até 18, de 14 a 18, tá? Ele pode optar pela EPICAR se ele quer seguir, por exemplo, a área nas forças na aeronáutica, né? Então ele vai fazer o período dele lá, ele vai concluir o ensino fundamental, ele vai fazer o ensino médio e automaticamente ele vai ser direcionado para a próxima escola que é de nível superior. Entendeu? Mas eu quero parar por aqui, eu quero, me formei lá e eu quero parar por aqui.
Beleza, ok. Só que quando está lá dentro, tu tem grandes chances de galgar novos cargos. Entendeu? Então, uma escola ela vai te direcionar para outra, né? Para que tu possa fazer tua formação. Beleza? Pode E perguntar. agora os 8 anos? Você falou. Do alistamento. Isso. Se a gente for falar de alistamento, é o período que tu tem, então até 8 anos. Ah, beleza, eu fiquei 8 anos lá dentro, né, como recruta, normal, beleza, ok, chegou o período, eles vão te falar, cara, muito obrigado, tchau e até logo. E aí tu volta para a tua vida de civil normal. Entendeu? Normalmente quem fica bastante tempo, inclusive esse dia tinha um rapaz aqui que estava 6 anos. Em 6 anos, ele não tinha feito nenhum exame de admissão. Eu falei, cara, daqui a 2 eles te mandam embora, acabou a tua vida, velho. Vai começar a vida de civil normal. Eu pensei, cara, eu não sabia dessa informação. E agora ele está começando a preparação dele para que no próximo ano ele possa prestar a ESA, e aí ele sai do serviço obrigatório, vai para a ESA para que ele possa se formar no nível superior e saia de lá como sargento. Beleza? Para quem já trabalha fora e foi aceito no exame, como funciona? Não entendi. Quem já trabalha fora e foi aceito no exame. Tu vai ter que abrir mão, né? Porque agora a partir desse momento tu vai passar a receber para te formar dentro das Forças Armadas. Eu comentei com vocês, inicialmente varia um pouco, entre 980 a 1.400 reais, que é o soldo que tu recebe. Só que se a gente for comparar, cara, beleza, tu recebe a mesma coisa aqui, tá? 1.500 reais eu recebo aqui. Só que eu preciso pagar o transporte, muitas vezes eu preciso pagar aluguel, né? Eu preciso pagar minha alimentação. Lá dentro, ou muitas vezes até o curso que tu está fazendo aqui, lá dentro não. Lá dentro tu passa a receber esse soldo e tu passa a ter todos os outros custos bancários. Então, onde que vai esse dinheiro? Do bolso. Não precisa pagar, tá, beleza, não preciso pagar agora minha formação aqui dentro, não. Entendeu? Então, por isso que as vantagens começam a ficar mais claras. Certo? Beleza, entendi. Depois eu vou analisar, vou ver quais são as escolas que eu tenho idade, escolaridade. Vou procurar na internet lá quais são todos os benefícios, salários e tal, né? Onde ficam essas escolas, de que maneira que eu vou fazer. Mas e agora, Gustavo? Qual que é o próximo passo, cara? Eu defini que eu quero seguir na carreira militar, quero começar agora a me dedicar. Como é que funciona, cara? Qual que é o próximo passo? O próximo passo, como a gente já sabe, como é o exame de admissão, é vocês começarem a se preparar para esses exames. Os exames eles abrem durante o ano inteiro, tá? Ocorreram muitas mudanças, inclusive algumas escolas, em vez de fazer um processo seletivo no ano, já estão fazendo 2, que é o caso da IAR. Já teve esse ano, que é a Escola de Especialistas de Aeronáutica, já teve esse ano e está abrindo mais uma seleção agora. Então, outras escolas, possivelmente no próximo ano, abram mais vagas, e não só um processo seletivo, mas 2. Então, o primeiro passo agora é começar a se preparar. Tá, mas como, cara? Não tenho nem ideia de como fazer isso. A gente vai falar de 3 maneiras. Tá? As 3 maneiras que vocês possam agora, para aquele que definiu que vai seguir a carreira militar, vai definir as escolas, precisam marcar no material que eu vou entregar para vocês todas as escolas. Essa que eu tenho idade, essa que eu também tenho, essa que eu também tenho. Vocês vão prestar um exame para todas. Tá? Porque elas são quanto mais chance, quanto mais exames forem feitos, mais chances vocês têm de ingressar. Então a gente vai falar agora da primeira forma de começar a preparação de vocês. Se alguém não entendeu, me pergunta, tá? Mas vocês entenderam então, e quando abre o edital, diz lá, edital de tantas vagas para a ESA, para a Escola de Sargento das Armas. São tantas vagas, a prova vai ser realizada a tal dia, o que vai cair na prova é isso, isso e aquilo. Todo mundo compreendeu. Beleza. Então, para aquele que vai se preparar para a ESA, ele vai ver lá no edital, ele vai procurar na internet o edital. Aí quando que sai o edital? A gente não sabe, então cada um tem que estar sempre acompanhando. Essa é a primeira forma, tá? Está sempre acompanhando na internet, procurando todos os dias, entrando nos sites oficiais das Forças Armadas, vendo se saiu o edital, começando a procurar. Saiu o edital, começar a procurar o conteúdo na internet. Ah, tem que estudar isso de matemática, tem que estudar aquilo de português, tem que estudar aquilo ali de geografia do Brasil, história do Brasil, enfim. E começar a procurar esse conteúdo na internet e começar a estudar. Essa é uma das alternativas. E a gente sabe que é complicado achar coisa na internet hoje. Tem tudo, na internet tem tudo. Se tu procurar, tu vai encontrar. Só que muitas vezes não é exatamente aquilo que é a realidade do exame
né? Seja de conteúdo, ou seja de alguma informação ou outra, né? E é trabalhoso. É trabalhoso, vai se encontrar conteúdo? Vai se encontrar conteúdo, vai achar o conteúdo, vai começar a estudar o conteúdo, só que normalmente a gente sente dificuldade, né? De falar, olha esse conteúdo de matemática aqui, surge dúvidas, aí tu começa a procurar na internet, aí tu não acha, aí tu começa a te desmotivar um pouco. Te dá batendo de frente com as primeiras dificuldades da preparação. Só que nisso é a alternativa que tu tem a partir de hoje de começar. Chegando em casa e começando a procurar esse conteúdo e todos os dias entrando nos sites, procurando, enfim, né? Até conseguir fazer toda a tua preparação para que tu possa ingressar. Chegando no exame lá, prestar o exame e se aprovar. Essa é a primeira alternativa. A segunda alternativa é saindo daqui ou durante a semana, vocês procurarem tem umas bancas de jornal, de revista, que muitas vezes tu encontra aquela apostila específica para uma escola ou outra. Então, a alternativa é comprar essa apostila e cair matando todos os livros. Quanto tempo que eu vou levar para estudar? Não sei. Varia muito, né? A prova vai ser daqui a 4 meses, daqui a 5 meses, daqui a 6 meses. Vou começar estudando. A gente sabe das dificuldades que os jovens encontram quando ele está fazendo esse tipo de estudo. Não entendi, muitas vezes está na escola, né? Você está passando a matéria, poxa, não entendi esse troço, cara. Aí ele explicou, não entendi de novo. Aí ele passou mais um exemplo e vai embora com dúvida. Então imagina tu estudando através de uma apostila. Não é fácil. Mas, para quem tem um sonho, cara, vai dar o máximo, vai passar por todas essas dificuldades para conseguir ingressar. Qual é o investimento que tu tem buscando na internet as informações? Zero. Só tem que ter um computador e uma internet. Depois o resto é teu trabalho, né? Vai investir muito do teu tempo ali para achar conteúdo, para ver se é aquilo mesmo, para tentar tirar dúvida. Não sei com quem, mas eu tenho que procurar mais alguém que está estudando para tirar dúvida, né? A outra alternativa é buscar uma apostila, comprar apostila nesses locais que vendem apostila para concurso, começar a estudar, e aí vai investir R$30, R$40, eu acho. Tem curso preparatório também. Exatamente, foi o que eu vou comentar com vocês agora também. Então o que acontece? Essas duas alternativas, o teu investimento é praticamente zero, né? Vai investir o teu tempo. Agora, qual é o nosso trabalho aqui? A Academia Pré-Militar ela já existe há 45 anos. Em 45 anos, a gente tinha escolas como essa daqui, tá? Em todas as capitais do Brasil. Todas as capitais haviam escolas como essa. Que faziam o quê? A preparação dos jovens para todos os exames, de todas as escolas. Então era uma estrutura gigantesca no Brasil inteiro, né? Hoje nós somos referência no Brasil, são 45 anos já nessa função. Por isso quando eu cheguei aqui eu perguntei se alguém vem de escola pública, porque a gente tem autorização da Secretaria de Educação para fazer esse trabalho. Então hoje eu consigo entrar em qualquer escola pública do estado de São Paulo, eu tenho autorização para entrar e falar com os jovens, entrar em sala de aula. Então isso, se o secretário de Educação por conhecer esse nosso trabalho já de todo esse tempo, a gente tem essa autorização e a gente pode fazer esse trabalho que a gente faz comumente nas escolas. Por isso que eu perguntei isso. Então nesse tempo todo, a gente tinha escolas em todo o Brasil. Então o jovem tomou a decisão de ser um militar, ele ingressava, ele estudava com a gente por um ano, todos os conteúdos, a aula mesmo, né? Vinha para a aula, todos os conteúdos, tudo que caía nos exames de admissão, para que ele pudesse chegar no dia do exame e estivesse pronto. De 2 anos e pouco para cá, o número de pessoas com acesso à internet no Brasil teve um boom gigantesco. Se pegar de 3 anos para cá, começou a surgir novas tecnologias direcionadas para o aprendizado e a gente começou a pesquisar sobre isso, sobre novas maneiras de que a gente conseguisse capacitar os jovens, fazer com que os jovens conseguissem aprovação utilizando um outro método totalmente diferente desse que é aplicado nas escolas tradicionais. Como é que funciona a escola normal? Chega para a aula, vai ter a galera, vai ter o professor, o quadro, o professor vai lá e passa a matéria, não é? Aí ele copia a matéria, aí ele explica, aí ele passa um exercício, aí ele resolve o exercício, aí ele tira dúvida, aí ele passa uma penca de exercício e agora resolva. É assim que funciona. Aí tira dúvida de um, tira dúvida de outro, aí parte do grupo está entendendo tudo certinho,
parte do grupo está com alguma dificuldade, ele tenta explicar de novo, aí ele explica, não entendeu muito bem, daqui a pouco ele pensa, uma coisa que eu não vou nem perguntar, porque esse troço não entra na minha cabeça. Ele vai embora com dúvida. Só que para a aula seguinte, o professor vai passar outra matéria, só que depende do entendimento da anterior. Então ele acaba levando isso com a barriga até o final do ano e muitas vezes ele reprova. Por quê? Porque a maneira de aprendizagem que é utilizada hoje nas escolas tradicionais é essa. É limitado. O método que o professor utiliza é limitado. E a gente começou a ver isso também. Então o que a gente fez? De 2 anos para cá, a gente buscou fora o que existia de melhor em questão de tecnologia de aprendizagem e a gente adaptou um método nosso hoje aqui que faz todo um trabalho utilizando técnicas de raciocínio lógico com o uso de aprendizagem acelerada. Cara, o que é isso? Vou dar um exemplo para vocês. A gente criou hoje uma plataforma online onde cada um tem um login, uma senha, e ele vai ter acesso a todo o conteúdo através dessa plataforma. Antes disso, eu quero perguntar, quem aqui já fez inglês em escola de inglês particular? Se alguém já fez? A gente fala de uma escola de inglês aí. Eu fiz na USA School. Qual que é o Wizard? O Wizard, ASIG, CCAA, sei lá, todas essas aí, né? Quero que você me responda o seguinte. Se eu chego agora para me matricular numa escola de inglês, sem saber nada, em quanto tempo eu consigo falar inglês? Eu saio de lá falando? 4 anos, 5 anos, mais ou menos. Concordo? Mais ou menos o tempo que eu tenho estudando inglês aqui, que eu vou aprender. Agora, se eu tiver dinheiro que eu possa investir, eu falo, não, cara, não vou aprender aqui, eu vou para os Estados Unidos aprender. Vou fazer um intercâmbio. Eu vou levar 5 anos para aprender lá? Cara, em 1 ano eu já estou falando. Aqui eu levo 5, lá eu levo 1. Por que dessa diferença? Quem sabe? É a economia. Não entendi. Porque ele tem sido. Todo dia eu estou em contato, não estou? Se eu estou lá todo dia não estou em contato com inglês, acordei, precisei ir no mercado. Cara, se vê. Alguma coisa para me falar que o cara te aprender. Né? Agora, se eu estou aqui, eu tenho aula aqui terça-feira, por exemplo, de inglês, eu tenho uma aula de 1h30, chego em casa, jogo o livro lá, beleza, só vou pegar na quinta-feira de novo. Ou seja, eu tenho contato, aqueles que fazem aula só no sábado, 3, 4 horas de aula seguida. Depois ele vai ter contato de novo só no outro sábado. Esse cara um dia ele vai falar. Um dia. Né? Agora, quem tem contato diário, em pouco tempo consegue. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque é o mesmo método que a gente utiliza aqui. Então aqui o nosso aluno, ele recebe uma plataforma online, ele acessa a plataforma de onde ele estiver, celular, tablet, computador, só precisa ter acesso à internet. Ele vai ter contato diário, durante a semana, de segunda a sexta-feira, com o conteúdo que ele precisa. Então vou dar um exemplo. Começou a semana agora, chegou segunda-feira, ele vai precisar de 45 minutos, vou repetir, 45 minutos por dia, ou seja, de 24 horas ele tem que selecionar 45 minutos para ele acessar a aula, ele assistir a aula através da plataforma, fazer os exercícios que estão abaixo da aula e na apostila dele ver alguma dúvida que ele tenha. Fez a aula do dia, beleza. Dia seguinte ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai fazer isso 45 minutos por dia, de segunda a sexta-feira, que é onde ele tem toda a teoria. Então eu falei que o professor chega e passa a matéria do quadro, ele explica e tal, que é a teoria. Isso ele tem em casa. Aí se ele não compreende, o que ele faz? Ele volta à aula e ele assiste de novo. Quantas vezes precisar. Então, o professor ele explica, ele passa os exercícios, tu faz os exercícios. Tu vai fazer isso de segunda a sexta-feira. No sábado ou no domingo, tu vem para um encontro presencial aqui na nossa sede, com todos os outros jovens que têm o mesmo objetivo, que é ingressar na carreira militar, vai se unir com essa galera, junto com o professor, os nossos professores são mestres, são sargentos, são oficiais, que vão dar aula, não com o objetivo de passar teoria, e sim trabalhar a prática. De tudo aquilo que foi visto durante a semana em casa, mas vai vir aqui para praticar. Então ele vai pegar, por exemplo, uma dessas provas aqui, ó, aqui eu tenho uma prova inicial,
que essa prova aqui é da IAA, Escola de Especialista de Aeronáutica. Uma prova oficial, a gente recebe todas essas provas. Ele vai trabalhar com os alunos questões de prova no final de semana. Então, durante a semana, tu trabalha, eu estudo, enfim, tu vai achar 45 minutos, seja na hora do meio-dia, ou seja, às 11 horas quando chegar em casa, tu vai estudar durante aqueles 45 minutos, 1 hora. São aulas curtas, tá? Aula de 20 minutos, 25 minutos, então são aulas curtas, tu vai fazer a aula e depois vai fazer os exercícios, vai fazer toda a teoria em casa para chegar no final de semana aqui, o professor pegar as provas oficiais e resolver com os alunos as questões de prova, que é aquilo que vai cair no exame. Não exatamente como a que caiu, né, nos anos anteriores, mas aquela mesma base. Então, por que eu falei que a gente foi para fora e buscou uma tecnologia diferenciada? Porque a nossa tecnologia que a gente usa aqui é de aprendizagem acelerada, é de técnicas de raciocínio lógico. Sabe aquelas contas enormes de matemática que tinha lá? Elas continuam existindo. Mas agora que precisam aprender de como resolver essas questões de uma maneira diferenciada. Então o professor ele resolve aquela questão que leva meia folha do caderno, da maneira tradicional, e todo mundo começa a se bater a cabeça para resolver. E ele levou, por exemplo, 5 minutos para fazer essa resolução. Só que agora ele vai explicar como fazer a mesma resolução utilizando algumas técnicas de raciocínio lógico. Ele consegue reduzir de 5 minutos a resolução dessa questão para 1 minuto e meio. Questões em que resolve normalmente em 3 minutos, ele consegue resolver em 45 segundos a mesma questão. Por quê? Ele explica para o aluno algumas técnicas que ele vai aplicar no dia do exame. Essa prova de especialista de aeronáutica, ela tem 100 questões. Cadê? 100 questões. E o jovem, no momento da prova, ele tem um tempo determinado para fazer. Se ele ainda tem toda aquela metodologia antiga de aprendizado, muitas vezes ele não consegue concluir as 100 questões no tempo. Então vai chegar o oficial que está lá aplicando a prova e vai dizer, beleza, acabou o teu tempo, tenta que vem de novo, cara. Tem choro. Então por isso que a gente criou esse método que é capaz de pegar o jovem independente, tá? Independente do nível que ele esteja no colégio, fiz meu 2º grau, passei assim porque o professor gostava de mim. Ou aquele que acredita que sempre se deu muito bem, que tem excelentes notas, independente do nível. Porque isso não depende do nível do aprendizado que ele teve até então. Depende da maneira como ele vai começar a partir de agora a fazer o trabalho dentro do programa. Então a gente vai pegar esse cara e vai levar ele por 9 meses, que é o tempo da preparação com a gente. Na verdade varia, tá? De 6 a 9 meses. Por que essa diferença? Porque, por exemplo, para a ESA só existem 4 matérias. Então em 6 meses, tu está pronto para fazer o exame. Algumas escolas elas exigem mais tempo, né? Porque tem mais matérias. Então a nossa formação aqui ela é de 9 meses. Só que até então a gente falou só da primeira etapa, né? Que é a parte teórica. E as outras 2? Dentro dessa plataforma online, a gente dá por bônus para o aluno 2 módulos. Um de preparação física, para ele saber exatamente tudo que ele precisa, os exercícios que ele vai precisar fazer, para estar capacitado para o dia do exame. E mais um módulo de bônus de preparação psicológica. Então, se vocês entenderam, aquele que vem fazer a preparação com a gente, que define que a terceira opção é melhor, não é estudar sozinho em casa, não é comprar uma apostila, mas vir participar desse grupo, que na verdade tem o poder da comunidade. Cara. Uma coisa é tu está estudando sozinho em casa. Outra coisa é tu saber que tem 30 pessoas na tua turma, cara, que tem o mesmo objetivo e que tem as mesmas dificuldades. E um consegue ajudar o outro. Vocês vão encontrar provavelmente na turma de vocês pessoas que já passaram em algumas das escolas. Ou que vão ingressar agora em janeiro, ou que por mais que passarem em uma, mas ele está fazendo ainda porque ele quer passar na outra, que é o sonho dele. Então, só encontrar pessoas durante o final de semana no encontro presencial, ele vai servir também para isso, né? Então, vocês viram uma aula para fechar aquele conteúdo que você aprendeu durante a semana, ou para ter a gente teve uma palestra 3 semanas atrás com um coronel do Exército, reformado de 92 anos. Passou pela Segunda Guerra. Então, tu imagina o que ele conseguiu passar de curiosidades, de informações para quem que a partir de agora tomou decisão, tem que começar a entrar nesse mundo, né? Então, a gente começa a trazer o aluno para os finais de semana, não somente para a aula, mas para ele começar a ter noções daquilo que ele vai encontrar lá dentro.
Então, desde os nossos professores, o professor de matemática é um sargento da ESA, o professor de geografia é um oficial. E a gente tem outros funcionários aqui, inclusive, que foram do serviço reservado do Exército. O professor tem contato com essa galera no final de semana. Então, vocês muitas vezes vão até passar a ter novas amizades agora. Agora, o teu objetivo é outro, né? O objetivo é crescer na carreira militar, com quem tu quer estar perto o tempo inteiro? Com pessoas que têm o mesmo objetivo. Ah, então não posso falar com meus amigos? Não, lógico, né? Só que talvez o objetivo deles sejam outros. Então agora tem que começar a te unir com aquela galera que vai te empurrar, vai te levar junto para o outro nível. E tudo isso vocês se encontram com a gente aqui. Então, durante todo esse período de 45 anos, passou muitos alunos. Muitos estão em carreira, muitos nos visitam todos os anos aqui. A gente tem muitas vezes palestras, agora no dia 25, a gente vai fazer uma visita com todos os alunos na rota. Então, eles fecharam, normalmente é sexta-feira as visitas de escolas na rota. Eles fecharam porque a gente tem um grande número de alunos, então vai ser na quinta-feira, dia 25, para todos os alunos nossos. A gente vai passar a tarde lá para ter todo o conhecimento. A gente está programando uma visita na SpaceX, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Vamos receber agora em setembro, em Campinas, então a gente vai levar todos os alunos, vai passar o dia lá, vai conhecer toda a escola, vai conhecer como é que são alguns treinamentos que são realizados, que eles preparam especificamente para a gente, para poder mostrar para o aluno pré-militar o que ele vai encontrar, como é que é um treinamento de selva, como é que ele vai se portar no dia a dia dele lá. Então, esses encontros de final de semana não é simplesmente só para aula, só para estudar. É para colocar o jovem cada vez mais nesse ambiente, né? Para ele formar um novo ciclo de amigos e todo mundo está caminhando, rumando ao mesmo objetivo. Então essa é a principal diferença daquele que estudou sozinho, daquele que começa a procurar material perdido na internet, né? Mas talvez para um ou outro a melhor alternativa. Então como é que funciona esse método? Ele vai estudar e vai receber login sem estudo em casa durante a semana. No final de semana ele vem com os encontros presenciais, que é um bônus que a gente dá para o aluno. Todo o conteúdo, professor, não consigo ir tal dia para a aula no final de semana. Todo o conteúdo que tem na plataforma é o necessário para que ele consiga a aprovação nos 9 meses, se ele fizer seguir exatamente as nossas orientações. Então, adianta eu entregar para ti o melhor carro, para que tu possa sair por aí andando com ele, se tu não sabe dirigir. Não adianta. Então, eu estou te entregando o melhor método, as melhores ferramentas, só que se não fizer exatamente passo a passo como a gente fala que é para fazer, não vai ser aprovado. Então, para aquele que definir, não, vou seguir. É fazer desse jeito? Beleza, né? Já vou começar agora a seguir as orientações, né? Então, vou fazer exatamente assim, vai conseguir a aprovação. A gente entrega, como a gente tem um compromisso muito forte com a aprovação, então, senão a gente não estaria 45 anos nesse trabalho, né? Que a gente garante tanto o nosso método. Bom, isso que eu vou falar mais no final para vocês, desse último bônus que a gente disponibiliza para o aluno. Então agora eu vou passar para vocês esse material que vocês vão levar. Agora muitos vão estar perguntando, tá, mas beleza, já entendi que são aquelas 3 maneiras, né? Tá, mas vem cá, mas quanto que eu pago? Qual que é o meu custo? Qual que é o meu investimento? Para que eu possa estudar nesse terceiro modo, nesse terceiro modelo, né, de preparação. Vai ter aquele aqui que talvez ele fale assim, cara, hoje eu estou numa situação que eu não consigo investir zero, nada. Então não vai desistir do sonho, sabe que tem essas outras 2 alternativas, né? Vai procurar uma na internet, vai começar estudando, quem sabe, daqui a um tempo melhore as coisas e ele consiga investir algum valor para ele fazer a preparação. O outro vai ter 40, 50 reais, vai comprar uma apostila, beleza. Para aquele que quer ter uma equipe trabalhando em prol da aprovação, eu vou falar para vocês, a gente tem professores que são sargentos, que são oficiais, que são mestres, que trabalham há mais de 20 anos formando jovens especificamente para aquelas escolas. Eu imagino que tem um professor que ele forma especificamente para a ESA, cara, o cara interessado na ESA, tem 20 anos de experiência. Imagina ele poder trabalhar contigo isso aí. A gente tem uma equipe de pedagogos, né, que sabe o nome do aluno, cada aluno sabe o nome, e sabe o que está acontecendo. Muitas vezes o jovem ele chega aqui e a gente já começa a notar no semblante dele que está acontecendo alguma coisa, está com um problema, que pode interferir no desempenho que ele tem em sala de aula, né?
Então a gente consegue conversar com esse jovem, entender, poxa, está problema na família, está problema em casa, aconteceu isso e aquilo, aquele outro, para conseguir fazer com que ele melhore, ele consiga continuar tendo os resultados positivos que ele vinha tendo antes. Então uma preocupação que a gente tem aqui com a aprovação do aluno. Né? Então é diferente, a gente está trabalhando, a gente pega o jovem e carrega ele por todo esse período para que ele consiga a aprovação, é um compromisso nosso. Logicamente que depende da contrapartida, depende do jovem estar 100% fechado com a gente. Mas não, cara, o que precisar eu vou fazer. Aquele mito, eu vou precisar ficar 4 horas, 5 horas por dia estudando, nosso método não. Nosso método é 45 minutos a 1 hora diária, todos os dias. Então são diferenças, certo? Eu vou passar para vocês essa ficha e vou explicar como é que funciona para aquele que definir vir a estudar com a gente. Aqui tem uma ficha. Primeiro eu quero mostrar isso aqui. Pessoal, a gente correram muitas mudanças esse ano, tá? Idade, pode agora ingressar mulheres também. Então mudou bastante coisa. Como a gente tinha muito material desse daqui, para não jogar fora, a gente resolveu fazer um adendo aqui, colocar as que mudou aqui. Então, por exemplo, vai olhar aqui ESA, era só rapazes. Aqui está escrito agora ESA, rapazes e moças. Então aqui é a correção daquilo que está faltando aqui. Aqui vocês vão encontrar todas as escolas da aeronáutica, do exército, da marinha, da PM, com a idade, escolaridade, o que ela forma, onde que são os locais, tá? Então vocês vão levar embora isso aqui, vocês vão marcar um xizinho na frente de cada escola que vocês têm que dar de escolaridade. Ah, mas não sou em aeronáutica, não importa, cara. Marca o que tiver da marinha, marca o que tiver também das outras forças, porque é interessante que preste todas. Nem que você vai falar para fazer a prova como trainee, só para ver como é que funciona, para ficar pronto no momento que for aquela que está esperando. Beleza? Então vocês vão levar embora isso aqui e vão começar a pesquisar. O que é isso aqui? Isso aqui é uma ficha de matrícula. Tá? A ficha de matrícula para aquele que definir, cara, eu vou começar, vai preencher a ficha de matrícula. Qual que é o investimento? Tá? Pessoal, qual que é o período de curso que eu falei? 9 meses. De 6 a 9 meses. Né? Vamos considerar 9 meses, porque todo mundo vai fazer mais de uma escola, então algumas escolas vão exigir esse tempo. Tá? São 9 meses de preparação. O que acontece depois dos 9 meses? Fiz lá os exames, fui aprovado, ou sei lá, faltou um pouquinho de nota que não fui aprovado. Como um bônus, tá? E porque a gente garante, na verdade, nosso método, vocês continuam tendo acesso à plataforma online até ser aprovados. Como assim? O curso é 9 meses, vai fazer alguns exames durante esse período. Por exemplo, mas eu não consegui ser aprovado, faltou um pouco de nota. Vai continuar tendo acesso à plataforma até ser aprovado. O que isso significa? Significa que no momento em que vocês conseguirem a aprovação, seja de 6 meses, 9 meses, ou 1 ano e meio, 2, que for, sei lá, passei, tive que viajar, tinha um parente meu que estava doente, passei com ele lá 6 meses, parei de estudar, independente. O acesso à plataforma de vocês ele só é bloqueado quando na listagem dos aprovados vier o nome de vocês, porque aí não tem mais necessidade, né? Aí a gente dá chance para outro começar a estudar com a gente também. Beleza? Então vocês têm acesso ao conteúdo online até ser aprovado. Se isso levar 6 meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos, continua tendo acesso a todo o conteúdo. Beleza? Qual que é o teu investimento que tu tem com a gente? A gente tem algumas modalidades, tá? Então, a princípio o curso são 9 meses, ele vai se estender pelo período que for, né? A gente tem uma modalidade que é à vista, a gente consegue parcelar também no cartão de crédito, tá? E uma última opção para quem não tem cartão, a gente pode fazer no boleto bancário. Vocês lembram quanto que eu falei que era o soldo quando tu ingressa? Alguém lembra? R$ 980 a R$ 1.400. Então, ou seja, quem vai ingressar em janeiro, agora no primeiro mês já recebe R$ 980. Qual que é o teu investimento para te iniciar a tua preparação agora? Para aquele que for investir à vista, cara, eu quero pagar à vista para não precisar mais ter nenhum tipo de custo. O valor é R$ 897. R$ 897, se tu for dividir isso, ele dá menos de R$ 100 mês. Ok, Gustavo, mas eu não tenho esse dinheiro para investir à vista agora. Então tu pode parcelar, pagar R$ 87 por mês,
o cartão de crédito. Tá? Se a gente for olhar, a gente está falando aqui de investimento, né? A gente não está falando de custo, investimento. Se tu pegar hoje e definir, olha, eu vou no cinema com a minha namorada à noite, depois talvez a gente vá comer alguma coisa. Não saiam com R$87. E tu não vai conseguir fazer isso que tu quer. Né? Se eu sair agora, vou comprar uma calça e uma camiseta, talvez tu compre ou a camiseta ou a calça, escolha. Né? Com esse mesmo valor de parcela, tu não consegue comprar isso. Então pode ver que não é algo absurdo. Não é algo, é um investimento que não tem como eu fazer. Não. Para aquele que quer, que principalmente entendeu, né? E está sabendo que a partir de agora, ele vai fazer esse investimento para que ele dê um salto em questão de um ano na carreira, é nada o investimento. O primeiro mês que tu estiver lá dentro, tu já cobriu todo o teu custo. Certo? Então aqui essa ficha de matrícula, para aquele que definir que a terceira opção é a melhor, tá? Vai optar ou pagar 897. Ah, Gustavo, mas o que eu pago além disso, cara? Nada. Todo aluno recebe a camiseta de aluno, recebe a carteira funcional pré-militar. Para que serve isso? A camiseta não entra em sala de aula no final de semana sem a camiseta. Tá? Então é camiseta, é calça, é tênis. Não entra de bermuda, não entra de boné, não entra de touca, não entra para mulher decote. Ele vai entrar com a camiseta, calça. Ah, fone de ouvido, esquece. Ah, mas onde eu moro, cara, é meio complicado eu sair com uma camiseta militar. Traz na mochila, chegou aqui, colocou a camiseta e foi para a aula. Tá? Então não entra sem estar com o uniforme. Beleza? A carteira funcional ela já te dá meia entrada em praticamente cinema, teatro, futebol, enfim. Né? Alguns alunos também não pagam transporte usando ela. Tá? Não sei explicar para vocês agora qual que é o procedimento, depois para quem tiver alguma dúvida, na descida lá embaixo vai estar o instrutor Matias, da camiseta preta, ele vai poder explicar para vocês como é que funciona a isenção, muitas vezes, de transporte público também para vir para as aulas. Beleza? Então eu vou entregar isso para vocês. Para aquele que definir, cara, quero começar, vai preencher essa ficha de matrícula, se for menor, tem que colocar os dados do responsável aqui também, e vai entrar nas opções. Então a primeira opção, vai pagar à vista 897 e não tem mais custo nenhum. Ah, mas eu passei os 9 meses. Aí eu preciso pagar mais alguma coisa? Não. Vai continuar toda essa plataforma até ser aprovado, tá? Sem custo algum. Outra maneira, pagar no cartão de crédito. No cartão de crédito pode parcelar em até 12 vezes. Em 12 parcelas dá 12 de 87,20, se não me engano. Tá? Aí até aqui. Aí vai preencher a ficha de trás e dá as opções de cartão de crédito. Tá? Não tenho cartão, não tenho condição de pagar à vista. Qual que é a outra condição que eu tenho? Vai poder fazer uma matrícula no valor de R$150, vai pagar os R$150, vai receber a camiseta, vai trazer os documentos para a gente preparar a carteira funcional de vocês e vai pagar mais 5 mensalidades de R$200. Então pagou agora 150, já recebe o login e senha, já começa a vir para as aulas no final de semana, já começa a assistir as aulas online. 30 dias venceu a primeira de R$200. Vai pagar 5 parcelas, pagou, não tem mais custo nenhum. Então, para aquele que tem condição hoje de investir e não ter mais dor de cabeça, vai pagar à vista, 897, beleza, acabou. Não tem, passa o cartão de crédito até 12 vezes de R$87. Ok, não tem o cartão. Vem, faz a matrícula de 150, depois de 30 dias vai vencer a primeira mensalidade de R$200, vai pagar mais 5, acabou. A gente sabe que hoje qualquer real que for para a gente tirar do bolso é complicado. Só que aqui vocês vão ter que pesar uma coisa. Vou pegar esse exemplo do cartão de crédito de R$87. Esses R$87 eles são gastos da mesma forma. Seja para te preparar, mudar a tua cabeça em muitos pontos para que tu possa ser um militar de carreira, ou simplesmente tu vai gastar esse 87 ou para pagar uma mensalidade numa academia, ou tu vai resolver fazer direito, vai pagar uns 200, 300 por mês, ou tu vai gastar isso saindo na noite. Então agora é questão de pesar, o que é mais importante para mim. Eu fazer esse investimento, eu me apertar um pouquinho, ah, mas eu não tenho cartão, cara, eu tenho que pagar 200 ali, vou ter que me apertar um pouco, mas é para um objetivo muito maior. São 5 meses que vai talvez te apertar, investindo R$200 ali, mas para que depois tu sabe que tu está tranquilo. Então tem que existir esse discernimento. Né? Pô, tem que pagar R$200, tem que pagar 87, cara, que eu fico tudo, né?
Ou simplesmente decide fazer um outro curso normal, uma faculdade que vai levar 4 anos, pagando 500, 600 reais, depende da faculdade, né? E sem garantia nenhuma para daqui a 4 anos. Quais são as opções que são mais válidas hoje? Está na hora de pesar isso. Beleza? Eu vou passar esse material para vocês. Tá? Pega quem vai passando, por favor. Pega quem vai passando. Pessoal, vocês têm alguma dúvida até aqui? Todo mundo compreendeu como é que funciona? Prazo para matrícula, tá? Nessa ficha aqui, ó, diz que é até domingo que vem. Aqui a gente funciona das 9 da manhã, de segunda a sexta, até as 5 da tarde. Final de semana, das 8h30 até a 1. Diz que pode fazer a matrícula até o dia 28. Tá? Eu sugiro, para aquele que tomar a decisão, definir, vai levar para casa o material, vai conversar com o pai, com a mãe, vai trocar ideia, enfim, decidir o que eu vou fazer. Para aquele que já decidiu, não, beleza, cara, isso que eu vou fazer é a melhor oportunidade que eu tenho, quero começar já. Beleza? Vai descer no segundo andar aqui, já vai reservar a sua matrícula. Já vai sair com o login e senha, já vai chegar em casa acessando a plataforma. Tá? A camiseta vai pegar na próxima aula. A carteira funcional vai pegar na próxima aula, porque vai ter que nos trazer comprovante de residência, 2 fotos 3x4 e também RG e CPF. Tá? Eu vejo o seguinte agora. Definiu, não precisa de uma semana. Questão de 2, 3 dias, tu já sabe, para mim não é. Ah, tô com dúvida. Beleza, cara, 2 dias, pesquisa na internet, tomou a decisão, vem fazer a matrícula do quanto antes. Por quê? Porque a gente tem espaço limitado. E é a última turma do semestre. Então assim, beleza, cheguei domingo que vem aqui. Posso que eu não tenho mais vagas, porque eu não coloco muita gente em cada turma. Então vai chegar e dizer, cara, desculpa, mas volta semestre que vem, porque agora a gente não consegue mais matricular ninguém. Beleza? Então agora é questão de tomar decisão. Cabe no bolso? Qual condição que cabe? Essa ou essa? Beleza, ok, optei, traz os documentos, traz preenchido, e a gente já faz a matrícula de vocês, já coloca na turma, porque sábado que vem, ou domingo, vocês já têm encontro presencial aqui. Para aquele que fizer a matrícula essa semana ainda, hoje é dia 20, quinta-feira que vem, já pode, junto com os outros alunos, já fazer a visita na rota, que a gente vai ter essa atividade na rota na quinta-feira. Qual horário vai ser? Sai que horas aqui? 8h30, mas eu tenho que estar aqui na frente. Isso, cedo de manhã. Ah, mas eu trabalho, eu tenho que conseguir um comprovante e tal. A gente disponibiliza sim. Beleza? Então nessa ficha, vocês vão preencher essa ficha branca. Aquele que optar por cartão de crédito tem a segunda fichinha, vai preencher os dados do cartão, colocar a condição, riscar a condição ali, né? E já vai vir para fazer a matrícula para a gente já garantir a vaga de vocês. Beleza? Alguma dúvida? Como é que é o funcionamento? Não compreendeu? O salão da polícia militar foi liberado essa semana a tatuagem. É liberado. Sim, exatamente. Na verdade foram para todas as forças, né? A polícia militar era que dava mais restrição. Então se tem uma dúvida de ficar, tem tatuagem e tal, né? Agora não existe mais, que não pode mais não aceitar um candidato devido à tatuagem. Antes tinha esse problema. Não existe mais, né? Então é mito agora. Varia da tatuagem, né? Como? Varia da tatuagem. Não, se tiver uma tatuagem que faz algum tipo de apologia, cara, dá um jeito de raspar, né? Então pode. Não vai conseguir ingressar, né? Alguém mais? Beleza? Pessoal, então ficou entendido? Todo mundo que tiver interesse, então, de tomar a decisão, já tomei decisão agora, já vou fazer, já vou garantir minha vaga, já vai descer no segundo andar, vai preencher, já vai ter todas as instruções, já vai receber login e senha para já começar e poder já vir na aula agora no final de semana que vem. Beleza? Para aquele que precisa conversar com o pai, com a mãe, conversar em casa, enfim, ter mais opiniões, vai levar o material, vai pesquisar na internet, decidiu, venha o mais rápido possível. Pode ser na segunda-feira. Cara, eu sugiro até quarta. Tá? Vem segunda, terça e quarta-feira. E quinta em diante eu não posso garantir que eu tenho ainda a condição. Por quê? Porque a gente tem essa turma de vocês hoje, eu tenho palestra amanhã também, normalmente no domingo vem muito mais pessoas. Então eu não posso dizer que eu tenho lá 20 e poucas vagas. Entendeu? Então no momento que encerrou, beleza, só que vem que eu vou ter novas oportunidades.
Beleza? Então eu agradeço por vocês terem vindo, espero que vocês tenham compreendido como é que funciona, né? Se alguém quiser falar comigo aqui em particular agora, tirar mais alguma dúvida, estou à disposição. Então eu agradeço a vocês, espero que vocês tomem a decisão e nos procurem aí até quarta-feira. Beleza? Obrigado, pessoal. E eu acho que é o começo do time. Então, o cara que está em São Paulo, trabalha durante o dia.